Já te aconteceu ter mil ideias, vontade de fazer, visão do todo, mas quando abres a lista de tarefas o corpo congela? Não é preguiça nem falta de disciplina, é um mecanismo profundo de proteção, é um freeze interno real. E neste episódio eu vou mostrar-te isso na prática. Vou-te mostrar uma sessão real do código da crença comigo mesma para descobrir a raiz do meu modo not responding. Este freeze que aparece sempre que há demasiado para processar de uma só vez. Se também sentes que queres fazer tudo, mas ficas travada nos mini passos, vem comigo. Este episódio pode desbloquear mais do que imaginas. Olá, alma desperta. Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Olá, alma desperta! Hoje trago-te uma demonstração real de sessão comigo mesma, porque às vezes a melhor forma de explicar é mostrar na pele. Há um padrão que tenho reconhecido em mim e que o arranque de 2026 veio confirmar a viva voz. Sempre que a minha lista de tarefas cresce, eu congelo. A energia está cá, a visão está cá, as minhas ideias surgem como cogumelos e não param de chegar mais, mas quando materializo tudo isto numa lista, entro em modo not responding. É como se o meu sistema operativo interno dissesse: demasiadas abas abertas, vamos fechar tudo e fingir que não é nada connosco. É como se o meu cérebro entrasse em greve com aviso prévio, mas só me notificasse depois de já ter fechado tudo. E isto não é novo. No meu antigo trabalho, por exemplo, bastava abrir a mailbox e ver 100 mails em que 5 me pediam ação e pronto. Mouse a passear em espiral no monitor e eu ali, em meditação assim passiva, com o cursor do rato, a contemplar o vazio e não fazia nada. Não é que não houvesse urgência, é mesmo porque o meu sistema bloqueava por completo. Era um freeze real, era um colapso interior. Eu estava literalmente a olhar para o Outlook como quem olha para o abismo. E o abismo responde: boa sorte, Sofia. E o mais interessante é que este padrão me impediu de concretizar muitas coisas ao longo da vida. Eu vejo o todo, mas travo nos mini passos. E como descobri há alguns meses e também pelo meu desenho humano, uma das minhas grandes lições de alma nesta vida é exatamente essa: da complexidade à simplicidade. Eu vejo o todo, o problema é que o meu sistema interno faz zoom out e nunca mais volta a fazer zoom in. Por isso decidi ter um tete-a-tete com o meu subconsciente, como boa facilitadora de códigos que sou, e spoiler, o que surgiu foi um sistema de crenças de uma vida passada. Por isso, hoje vou fazer o papel de cliente, facilitadora, narradora e cobaia voluntária. Tudo numa só. Acho que este é o meu episódio mais multipotencial. Bora lá descobrir o que é que o meu subconsciente anda a tramar nos bastidores? Provavelmente começou numa vida passada em que fui assistente mago e tinha 843 tarefas por dia. Então, bora lá. Eu já fiz a minha intenção, já coloquei a minha intenção para a sessão que vou fazer hoje. Já sabemos que é uma vida passada. Vamos saber se era uma mulher ou um homem. Mulher, homem, ok. Vou anotar. Era um senhor, era um homem. E podemos também perguntar há quantas vidas passadas isto foi. Há mais de 30? Não. Há mais de 20? Sim. 25, 21, 22, 23. Ok. Há 23 vidas passadas. 23 vidas passadas. O que tu estás a ver no ecrã é o código da crença. Ele só está disponível em inglês, portanto eu abri uma abazita do Google Translator para poder ir traduzindo as afirmações. O código da crença trabalha a nível de sistemas de crenças, ou seja, é toda uma estrutura. Não estamos a falar de afirmações negativas individuais, senão toda uma estrutura que
faz correr determinado comportamento. O código da crença divide-se em 7 categorias e cada categoria tem depois subcategorias dentro. Estas categorias representam também a sua ligação com os chakras. Portanto, se olharmos da esquerda para a direita, o divino seria o chakra coroa, o insight, percepção, seria chakra do terceiro olho, comunicação, chakra da garganta, amor, chakra do coração, poder, chakra do plexo solar, onde estão as nossas emoções, o nosso sistema digestivo, tudo isto aqui a remoer, paixão, chakra sacral e sobrevivência, chakra raiz. Portanto, aquele mais básico e que cobre as nossas necessidades fisiológicas, o nosso instinto de sobrevivência. Portanto, isto são as categorias. A nível de sistema de crenças, podemos ter vários tipos. Eu também julgo que já falei nisto noutro episódio. O que estamos aqui a trabalhar hoje é um sistema básico, ok? Portanto, é uma árvorezinha com programas negativos, que são aquelas folhinhas, aquilo que nós temos mais percepção, crenças limitantes, o tronco, o que seria o tronco dessa árvore, que às vezes pode estar ou não oculta, e depois a crença central disfuncional, que são as raízes, a base que depois faz criar todo este sistema, e às vezes, já vamos ver se existe ou não, mas também pode existir uma identidade central disfuncional. É como se fosse uma parte da nossa personalidade que nós achamos que somos nós e nem sempre somos. A identidade podes vê-la como o solo, a terra fértil. Então, bora lá, vamos começar. Portanto, já sabemos que estamos a trabalhar há 23 vidas passadas e o que eu vou fazer agora aqui, eu não estou a trabalhar na Sofia, eu estou a trabalhar no Senhor de há 23 vidas passadas. É como se saltássemos na linha de tempo, fizéssemos uma viagem ao passado e estamos a trabalhar diretamente nessa vida. Então começo, isto já sabes que é o sim, isto é um não. Então, programas negativos, portanto vamos identificar programas negativos. O primeiro programa negativo está do lado esquerdo, está do lado direito, ok? Sobrevivência. Vais-me ver agora aqui a anotar, porque eu vou escrevendo coisitas. Sobrevivência. E dentro da sobrevivência temos, isto é algo que eu vou fazendo, ok? Eu já o tenho muito automatizado, mas as minhas perguntas são sempre, está no lado esquerdo, está no lado direito, é ímpar, a par, é assim que eu chego à informação. Está do lado esquerdo, não, está do lado direito, ok. Valor, portanto valor. Estas são as subcategorias, por exemplo, dentro da sobrevivência, ou seja, codependência, sabotagem, vítima, controlo, segurança e valor. E parece que há aqui qualquer coisinha no valor. Como te expliquei, cada categoria enquadra num chakra, não é? Portanto, impacta determinadas áreas da nossa vida e do nosso corpo também. Por exemplo, aqui na categoria de sobrevivência, estamos a falar do chakra raiz, estamos a falar de sobrevivência, estamos a falar de sensação de suporte, de termos amparo, de estarmos seguros. Portanto, estas são as bases daquilo que é a sobrevivência. Também refere conexão com glândulas, conexão com músculos, com os sistemas, neste caso é o sistema esquelético, não é? A nossa estrutura, mas também o nosso sistema reprodutivo, e depois algo que os códigos consideram relevante, e eu concordo plenamente, que é a pirâmide hierárquica de Maslow, e neste caso, para o chakra raiz, seriam as nossas necessidades fisiológicas, portanto a base da pirâmide de Maslow. Então, temos aqui valor. Vamos aqui às afirmações negativas, vemos que temos várias secções, estas secções dependem de subcategoria, não têm todos o mesmo número, secção ímpar, secção par, 2, 4, 6, ok, 6, ímpar, par, 2, 4, 6, 8. Ok, então temos aqui no 6, 8 uma afirmaçãozinha que é, ok, vou copiar, mas basicamente é: as pessoas inteligentes não cometem erros. As pessoas inteligentes não cometem erros. Cometem, pois. As pessoas inteligentes não cometem erros, ok? Isto é a primeira afirmação. Isto pode ser visto de muitas formas. Pode ser visto como
haver algo dentro de mim que pode estar aqui nesta crença, neste sistema de crenças mais profundo, que me diz que eu não sou inteligente, é uma possibilidade. Ou esta afirmação pode também trazer com ela algum perfeccionismo que acaba por me bloquear porque, não é? Se as pessoas inteligentes não cometem erros, eu tenho de fazer tudo perfeito e também não avanço. Portanto, isto pode ser interpretado de várias formas. A mim, de alguma forma, fazem-me sentindo ambas, mas depois depende também da experiência de cada uma. A mim faz-me sentido e poderia encaixar em várias circunstâncias, várias situações ou vários raciocínios até. Portanto, a primeira está identificada, ok? Vamos voltar agora ao código. Vamos perguntar se existem mais programas negativos. Existem, portanto, aqui continuamos. Poder. Poder. O poder, plexo solar, emoções, sistema digestivo, sentimento de pertença, sentimento de amor, a nossa necessidade de amor, ok? Esforço. Poder, esforço. Vou escrever aqui, poder, esforço. Poder, esforço. Esforço. Ok. Poder, esforço. Então o que é que temos aqui? Exatamente a mesma coisa. Portanto, a nível do chakra do plexo solar, autoestima, confiança, ação, identidade, poder. Afirmações negativas. Como vês aqui, já só temos 3 secções. Por exemplo, no valor tínhamos muito mais opções. Aqui existem apenas estas 3 secções. Secção ímpar e é logo no número 1, ímpar, par, 2, 4. Ok, 4. Vamos lá ver o que há aqui no 4. Tudo é uma luta, tudo é uma luta. Tudo é uma luta. Ok. Tudo é uma luta. Isto já mostra aqui de onde é que vem este congelar também a fazer as coisas. Ou seja, há resistência. É como se houvesse resistência em tudo aquilo que tem de ser feito. Exige, requer muito esforço. Não sai com naturalidade. E isto faz sentido que ao fim e ao cabo acabe por bloquear e não tomas ação nenhuma. Faz muito sentido. Muito, muito sentido. Não precisamos de saber mais. Existem mais programas negativos, portanto, bora lá continuar a descascar as camadas da cebola. Paixão. Ok, agora vamos para a paixão. Chakra sacral. Escolhas é logo a primeira. Ok, então deixa-me escrever aqui. Paixão sacral. Paixão sacral. Então, o nosso chakra sacral tem a ver com paixão, com criatividade, com prazer, com confiança, com sexualidade, naturalmente também. Ok? Então, bora lá. Negativos. Aqui também 3 secções: ímpar, par, ímpar, par. Portanto, estamos nos pares, pares, secção 2, 2, 4, 6, 8, 8. O que é que temos no 8? Para bingo. Ok, eu não posso aceitar esta vida. Uau! Eu não posso aceitar esta vida. Mais uma vez, mais uma demonstração de resistência. Não consigo, não posso. É mesmo não posso aceitar esta vida. Não tem a ver com conseguir, tem mesmo a ver com poder. Não posso. Não posso aceitar esta vida. Não precisamos de saber mais. Ok. Não há mais programas negativos, portanto vou apagar o programazinho que aqui estava. Eu crio a estrutura logo de como é que vai ser uma sessão de crenças e geralmente nos programas negativos podemos ter até 4, nas crenças limitantes podemos ter até 3, depois as crenças centrais e identidade central apenas uma. Isto porque estamos a falar de um sistema de crenças básico, ok? Se fosse um sistema de crenças entrelaçado ou dividido, aí sim podíamos ter mais afirmações, mas sempre vindas de sistemas diferentes. Boa, então já temos os programas negativos, aqueles que geralmente para nós estão mais à flor da pele, conseguimos ter mais consciência deles. Agora vamos aprofundar um pouco mais e vamos às crenças limitantes que existem. Lado esquerdo, ok, insight. Então aqui estamos no insight percepção, portanto estamos a falar do chakra do terceiro olho. Limites, limites. Deixa-me escrever aqui, percepção
limites e há aqui uma crença limitante no que toca a limites. Chakra terceiro olho tem a ver com a nossa intuição, tem a ver com o nosso intelecto, com a nossa percepção, com a big picture, ou seja, ver à grande, ver o todo, que é exatamente onde eu me bloqueio. Ver o todo e depois não vejo os mini passos. Então, aqui só temos duas. Impar, par, 2. Ok, então logo aqui é o 2, 2. O que é que temos no 2, 2? Eu não confio nos outros. Eu não confio nos outros. Esta para mim, por exemplo, eu não confio nos outros. Estou aqui a pensar, não confio nos outros. Eu tenho alguma dificuldade em delegar. E aqui ressoa-me, eu não confio nos outros, não é com o delegar. Não estou ainda a ver a relação de porquê que me trava, mas lá chegarei. Lá chegarei. Mas eu não confio nos outros, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a lista de tarefas são coisas que eu quero fazer para mim e se calhar algumas delas até podia delegar e não delego. Talvez seja por aí. Ok, não preciso de saber mais, existem mais crenças limitantes, portanto vamos continuar a descascar. Voltamos à base. Ok, mais crenças limitantes, mais poder, portanto mais plexo solar. Isto também faz sentido porque grande parte dos meus desafios são sempre gerados ou originados desde a minha parte emocional, portanto faz-me imenso sentido. Habilidade é logo a primeira. Ok, então vamos agora aqui pôr poder, habilidade, 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 habilidade. Negativos, impar, 1, 3, impar, par, ok, 3, 3, 2, 3, 2. Bora lá ver o que é que há aqui. Ok. I'm not good at it. I'm not good at it. Não sou boa nisso. Ou nisto. Não sou boa nisto, exatamente. Cá está, confiança de alguma forma, ainda que seja habilidade. Não sou boa nisto. Desculpem lá, mas é que eu estou aqui a corrigir coisitas. Não sou boa nisto. Eu não sou boa nisto. Ok. E as crenças limitantes, temos aqui muito negativo. Eu não. Isto não vai para um bom caminho. Ok. Ok, não preciso de saber mais nada e não existem mais crenças limitantes. Portanto, vou apagar esta. Poderiam existir 3, neste caso realmente só existem 2. E agora vamos à raiz. Ou seja, o que é que depois fez com que tudo isto fosse crescendo e se fosse criando? Qual é a base? E lembra-te que estamos a trabalhar há 23 vidas passadas. Então, a base de tudo isto vem da sobrevivência, ok? E vem da sabotagem. Sabotagem. Sobrevivência. Sabotagem. Ok. Sabotagem. Bem, se eu criar aqui, eu vou fazendo com alguns erros, mas como eu digo a todos os meus clientes, eu depois envio isto tudo limpinho e bonito. Então, tantas. Impar, 1, 3, 5, 7. Ok, 7. Impar, par, 2, 4, 6, 8. Ok, 7, 8. 7, 8. O que é que temos no 7, 8? Eu arrependo-me de tudo. Uau. Uau, 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 ui. Arrependo-me de tudo. Isto já me diz realmente que tem muito a ver com confiança. Isto é muito interessante porque é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito agora, é a autoconfiança. Não é a confiança para o exterior, para com o exterior, mas mesmo a minha autoconfiança naquilo que sou, naquilo que faço, numa vertente bastante espiritual, ok? De desenvolvimento na forma como estou a crescer internamente, desde a minha essência, mas é um ponto que eu tenho trabalhado muito, esta autoconfiança, este confiar em mim. E isto faz muito, muito sentido, porque eu arrependo-me de tudo, é aqui como ok, porque é que eu vou iniciar se depois me vou arrepender, ou vou mudar de ideias, ou vou querer fazer diferente, ou whatever. Faz muito sentido, faz mesmo muito sentido. E tem aqui uma palavra, este tudo é poderoso. O tudo, o sempre, o nunca, são palavras com uma
carga energética muito forte. E se tu te lembrares que nós somos almas eternas, infinitas, não é? Que vivemos uma e outra vez, reencarnamos uma e outra vez, cada vez que dizemos um tudo, um sempre, um nunca, é como se estivéssemos a assinar um contratozinho para que este nunca, ou este sempre, ou este tudo vá connosco uma e outra vez, porque são também eternos, infinitos. Portanto, este arrependo-me de tudo tem de ser daqui. Tem de ser daqui, sim ou sim. Ok, precisamos de saber mais? Não. Identidade não há. Portanto, aqui vou apagar, porque não existe nenhuma identidade central disfuncional. Elas são raras, não aparecem muitas vezes. E pronto, temos o nosso sistema, ou seja, a base é arrependo-me de tudo, e porque me arrependo de tudo, eu não sou boa nisto, eu não confio nos outros, não posso aceitar esta vida, tudo é uma luta e as pessoas inteligentes não cometem erros. Portanto, este é o programa, o sistema que aqui está a correr e que acaba por fazer com que eu não consiga acionar ou focar-me ou iniciar os tais pequeninos passos para criar então depois algo a grande escala, que não é a grande escala, mas you know what I mean. Bom, o sistema está identificado. Agora, porquê que eu não fui identificando e libertando? Porque no sistema de crenças, no código da crença, antes de podermos libertar todo um sistema, é preciso identificar e libertar o que o está a alimentar. E isso são os desequilíbrios associados. Portanto, eu não posso libertar um sistema sem antes libertar aquilo que o está a alimentar, o seu combustível. E para isso vamos ao código do corpo. Então primeiro vou perguntar se os desequilíbrios que estão associados a isto estão nesta minha vida como Sofia ou se estão também lá atrás. Estão também lá atrás, ok? Portanto, não são coisas que me tenham acontecido ou que eu tenha aprisionado nesta vida, senão que vêm mesmo também lá de trás. E agora vou perguntar quantas são. 1, 2, 3. Ok, são 3 desequilíbrios, portanto temos aqui 3 energias, digamos, que estão a alimentar todo este sistema. Então, bora lá descascar mais um bocadito. Energia. As energias eu não te vou explicar, eu já fiz um episódio sobre as energias, porque diria que grande parte do meu trabalho, mesmo quando estou a trabalhar com temas de saúde e alguns temas de saúde mais complexos, mais complicados, mais sérios, muito do trabalho, muitos dos desequilíbrios vêm aqui, às energias, às emoções, às energias mentais, às alergias, que são super populares. E, portanto, muito do trabalho é sempre em volta deste tipo de energias. Então, temos 3, vamos à primeira. Alergia, cá está ela. Alergia, é uma alergia à ideia, pois é. Alergia à ideia. A, B, C, impar, par. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4. Ok. C, 6, 4. O que é que me espera no C64? C64. 1, 2, 3, 4. Excitação, excitex. Entusiasmo. Isto aqui as traduções não são precisamente perfeitas, mas alergia à ideia de excitação. Eu gosto mais de lhe pôr entusiasmo. Sim, entusiasmo. Não tem tanto a ver com excitação, senão mesmo entusiasmo. Ok, alergia à ideia de entusiasmo. Isto explica porque é que quando eu começo a ver, não é? Mesmo que eu tenha aquele entusiasmo por algo, e vou pondo estas coisinhas na lista, quando vejo que a lista vai engrandecendo, e aqui o esforço também, não é? A luta, já perco o entusiasmo todo, já não faço nada. faz muito sentido, faz mesmo muito sentido. Não precisamos de saber nada, ok? Tem alguma associação? Não tem? Então, bora libertar a primeira. Liberto com amor e gratidão a alergia à ideia de entusiasmo. Libertamos. Se eu bocejar, é porque tenho que bocejar. Porque isto tem que sair. Ok. Libertado. Alergia à ideia de entusiasmo já me sai negativa. Libertamos.
Perfeito. Primeira libertação feita. Bora à próxima. Ficamos nas energias, continua a ser uma energia. Há muitos praticantes que libertam por aqui, ok? Isto é um meridiano governador. Aqui também é um meridiano governador. Portanto, eu liberto pela mão porque para mim é mais simples. O próximo desequilíbrio que está associado a este sistema de crenças é outra alergia. Outra alergia. As alergias são muito comuns porque realmente é fácil que uma situação que possa ser positiva, às vezes possa ter uma consequência menos agradável ou pode estar associada a um resultado que não nos é favorável. Então o que o subconsciente faz é proteger-nos de voltar a ter contacto, digamos, com esse conceito, com esse evento, com essa emoção, com essa situação, com esse pensamento, com o que é que seja. Portanto, acabamos por evitar, ou às vezes até tentar repetir uma e outra vez, entrar ali num loop um pouco tóxico, mas é precisamente isto que é uma alergia, ok? Acabas por evitar situações que na tua vida, neste caso, te trariam entusiasmo, e que maior entusiasmo poderia haver do que teres uma ideia, não é? Teres uma coisa que queres concretizar e conseguires concretizá-la, materializá-la. Isto é o entusiasmo do Catano. Mas não, aqui não. Então bora lá, mais uma alergia. Ok, impar par, 2, 4, 1, 2, 3. Ok, A4, 3. O que há no A4, 3? Ser manipulada. Quem é que gosta de ser manipulada? Ninguém gosta. Alergia à ideia de ser manipulado. Manipulada neste caso. Quer dizer, como era homem também vale o manipulado. A ideia de ser manipulada. Pronto. Isto faz muito sentido com eu não confio nos outros, não é? Porque, ao fim e ao cabo, se confias nos outros ou se delegas aos outros algo, principalmente se for algo teu, que tu criaste ou que queres fazer ver crescer, e depois és manipulado por causa disso, aqui está. Acabas por não acionar. Faz-me sentido também. Não preciso de saber mais, não há associações. Liberto. Alergia à ideia de ser manipulada. Liberto-a. Não me serve. Libertada. Ui, desculpa. Mas é que eu vou ter que bocejar. Alergia à ideia de ser manipulada já me sai negativa. Libertamos. Boa. Bora agora mais. Continuamos nas energias. Portanto, seguimos aqui nas energias. E o próximo desequilíbrio é uma reverberação. Ok, reverberação emocional. As reverberações emocionais geralmente são como um eco. É como se tu sentisses uma emoção, como um sino, não é? Tocas no sino e ele fica ali a reverberar. Mas aqui no código da crença a reverberação tem um significado um pouco distinto. Ela aqui representa a emoção recorrente ou frequente que algo, e ela já me está a chegar, que algo te faz sentir. Em consequência de teres isto, o que é que te faz sentir mais frequentemente? E acho que não te vai surpreender porque eu farto-me de falar nisto, por isso é que ela já me veio à mente, mas é o fracasso. A, B, impar, par, 2, 2, 1. É o fracasso. Cá está ele mais uma vez. Aqui diz falha, mas pronto, falha, fracasso é a mesma coisa, mas cá está ele. Vês? Ele está sempre aqui na minha vida. O fracasso. E lá está. Temos uma lista cheia de tarefas com ideias super, super gostosas. E não acionamos, não fazemos nada. Fracasso. Aqui está ele. Fracasso. Não precisamos saber mais nada. Liberto o fracasso. Esta reverberação emocional. Libertada. Ui. Liberto. Já não está cá. Libertado. Mas não há mais, ok, não há mais desequilíbrios, ou seja, libertei
todo o combustível que estava a alimentar este sistema de crenças. E agora então qual é o próximo passo? Perguntas tu muito bem. É libertar o sistema de crenças. Então vou libertar agora uma a uma cada afirmação. Sim. Então, com amor e gratidão, liberto. As pessoas inteligentes não cometem erros. Libertamos. Liberto, tudo é uma luta. Cá está o tudo. Ui. Liberto, não posso aceitar esta vida. Liberto. Tudo libertado. Liberto a crença limitante, eu não confio nos outros. Liberto a crença limitante, eu não sou boa nisto. Liberto. Libertada. E liberto a crença central disfuncional, arrependo-me de tudo. Ai, desculpa. É que isto tem de sair. Liberto. Libertado. Ok, libertei tudo. Já não existe aqui nenhum sistema de crenças. Ok, libertei tudo. Estou libertado. Assim, de sencillo. Agora, onde é que vamos? Agora vamos às lacunas do subconsciente. O que é que são as lacunas do subconsciente? O nosso subconsciente é um disco rígido, infinito. Portanto, não há limite e é como o disco rígido do nosso computador. Se és do tempo daquelas versões do Windows em que de vez em quando convinha desfragmentar o disco, aqui é exatamente a mesma coisa, não é? Quando tinhas muitos programas, muitas coisas que depois ias apagando, ficavam espaços quadradinhos vazios no disco e tu desfragmentavas para compactar, libertar espaço, obviamente, mas compactar tudo para não ter estes espaços vazios. E as lacunas do subconsciente são exatamente isto. Tu podes ficar, às vezes, com estes espaços vazios, e isto geralmente ocorre com os programas e com as crenças limitantes, ou seja, o subconsciente permite-nos deixar este espaço vazio para nós podermos instalar ou criar novos programas positivos e que estejam muito mais afim e muito mais coerentes com o nosso consciente, com a nossa consciência, ou pode fazer uma substituição, sugerir uma substituição. O mais comum é que ele sugira substituições para as crenças centrais e para as identidades centrais, porque são a base de tudo. E porque também te empoderam ainda mais. Portanto, eu hoje vou sair daqui muito mais empoderada. Então, sim, substituição. Substituição da crença central, das outras não é preciso. Exatamente. Então, como é que nós fazemos esta substituição? Assim como libertamos, instalamos. E isto é uma crença central empoderadora. Ok? Então, o que eu vou fazer é voltar ao código da crença e vou pedir ao meu subconsciente que me dê a afirmação, ou seja, a crença central empoderadora que eu mais necessito para poder começar a concluir as minhas listas de tarefas. E vamos ao divino. Perfeito, gosto tanto. Ok. Eu superior. Ai, pá, que bonito. Eu adoro isto. Divino, eu superior. Então, o que é que tem o meu querido eu superior para me dizer? O que é que o meu eu superior quer que eu instale? Que eu instale com todo o gosto. Vamos aqui às afirmações positivas, ok? Temos duas secções, impar, par, 2, 4. Ok, 2, 4. Qual é a afirmação 2, 4? Então, eu escolho o caminho mais elevado e mantenho-me fiel. Me like. Escolho o caminho mais elevado e mantenho-me fiel. Basicamente está-me a sugerir que eu confie, cá está a confiança, que eu confie e que vá fazendo passo a passo o meu caminho, sempre alinhada com aquilo que sinto. Isto faz-me bastante sentido. Como é que instalamos? Da mesma forma que libertamos. Ok, instalo, escolho o caminho mais elevado e mantenho-me fiel a mim mesma. Escolho o caminho mais elevado e mantenho-me fiel. Ok. Escolho o caminho mais elevado e mantenho-me fiel. Já está instalada. Perfeito. Já está. Não preciso de mais nada. O que é que eu faço a seguir?
Entender o tempo de processamento, porquê? Porque o meu subconsciente vai agora reprogramar estas novas afirmações e libertar aquilo que já não faz sentido, vai continuar a processar. O meu corpo também vai necessitar dessa energia para ir libertando, para se ir reequilibrando. Portanto, eu testo sempre quantos dias são necessários. 3. Ok, 3 dias. 3 dias, portanto, 1, 2, 3. 3 dias. E agora vejo se é necessário fazer um restauro de equilíbrio. O que é o restauro de equilíbrio? Eu aplico muito o restauro de equilíbrio nas sessões de crenças, porque ajudam bastante a processar e a acelerar todo este processo. Mas também, por exemplo, se for uma sessão de código do corpo em que se trabalha muito toxinas, desalinhamentos, etc., também pode ajudar muito a fazer este restauro do equilíbrio. O restauro do equilíbrio é um protocolo, também tenho um episódio sobre protocolos, com 14 passos simples, são muitos passos, mas são bastante simples, demoro 2 minutos a fazer este protocolo e vou redefinindo como se fosse fazendo pequenos resets, por exemplo, entre a conexão do coração espiritual com o coração físico, entre o coração e o cérebro, do lobo esquerdo do cérebro, do lobo direito do cérebro, o corpo caloso, redefino os chakras, realinho verticalmente os chakras. Portanto, todos estes passos reequilibram o corpo, restauram o equilíbrio de uma forma muito, muito rápida e ajudam a processar tudo isto. Eu não preciso. Não, não é preciso. Estou fina, estou fina. Não preciso de fazer mais nada. Portanto, isto é uma sessão do Código da Crença. Espero que tenhas gostado. Eu gostei muito e estou muito mais leve. Estou mais ligeirita. Mas mais do que teres gostado, espero que te tenha ajudado a entender o potencial, por um lado, do Código da Crença, mas também como funciona e como se processa uma sessão com esta maravilhosa ferramenta. Como vês, se também congelas quando há demasiado para fazer, talvez o problema não seja teu, mas sim de outra vida, às vezes herdado também. Talvez seja a tua versão de 1327 a.C. que decidiu fazer tudo sozinha e agora olha. Libertar uma crença pode não te esvaziar a lista, mas pode finalmente dar-te vontade de pegar nela sem fugir para o Instagram durante 3 horas. Agora é o teu momento de reflexão. Eu vou ali processar aquilo que libertei, portanto, fico por aqui. Convido para que esta semana estejas atenta às tuas emoções, presente com os sinais do teu corpo e também com estes padrões, não é? Congelas em alguma situação da tua vida? Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo é energia.